Colocar nosso tema. Fixado. E aí, Renata, nossa convidada já chegou. Vamos chamá-la. Boa noite, nós estamos aqui aguardando a Renata entrar. Ei, Renata, boa noite. Olá, boa noite. Tudo Boa noite a bem? todos. Tudo certinho. Vamos aguardar um Estamos pouquinho, aí, né, Lúcia? Vamos sim. aguardar um pouquinho. Nosso presidente já entrou, Lúcio Emerli, presidente do PV Vitória. Vamos aguardar um Então pouquinho. aproveitar também, mandar um abraço pro Lúcio, né? Um abraço, Lúcio, os amigos do TV. As É, lives nesse horário estão bastante concorridas, é né? verdade. Vamos dar uns minutinhos iniciais, né, para o pessoal começar a entrar. E aí a gente faz as apresentações, né, Renata, como a gente combinou, para a gente começar a nossa Sim, live, entrar no nosso sim. assunto. Uhum. Vou aguardar um pouquinho aí. O nosso tema de hoje é literatura como expressão e denúncia da violência contra a mulher no Espírito Santo, não é isso, Renata? A primeira live do PV Vitória. Isso mesmo. E a gente está muito É, feliz em te receber, Renata. A gente depois vai fazer as devidas apresentações, só dar uns minutos iniciais para o pessoal entrar, né? bem, eu tenho plateia, vocês sabiam? Ah, é? Os Minha gatos. pla... seis gatos atrás da porta querendo participar. Eu tenho Mas eu dois falei, não, aqui. hoje não. Eu tenho dois que também Eu falei, querem. vocês ficam para a próxima. Falei, depois a gente faz uma live felina, falando dos animais, da proteção dos animais, que é também uma... Né, o Lúcio está aí, é nosso amigo, nosso companheiro de militância na defesa dos animais. Então a gente fala isso assim com muita tranquilidade, né, em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, Sim, porque hoje os animais, eles têm o direito dos animais, a gente precisa fazer valer esses direitos, né? Porque os animais fazem parte da vida, fazem parte da nossa convivência, são responsabilidade dos governos, né, nos sim, diferentes níveis. Então, eu acho que são uma pauta bastante interessante é e verdade. fofa, né? Nossa, aqui eu tenho dois. A gente gosta muito. Mas assim, vamos começar então a nossa live. Acho que deu uns minutos iniciais, a gente pode se apresentar. Sim. Essa é a primeira live do PV Vitória, né? A iniciativa partiu de uma ideia da própria Renata, que trouxe essa ideia para o nosso presidente municipal, que é o Lúcio Eberli. Ele topou e a gente pretende futuramente fazer outras lives com outros membros do partido, outros assuntos, né? É só acompanhar as redes sociais que a gente vai divulgar. E eu quero até aproveitar essa palavra e agradecer ao nosso presidente, o Lúcio, agradecer ao nosso presidente estadual, Fabrício Machado, também, por essa oportunidade de nós duas estarmos aqui, né, no canal do PV, falando sobre um assunto tão importante, que é a literatura como expressão contra a violência contra a mulher, né, no Espírito Santo. E eu queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Ludmila Nascimento, eu sou jornalista e sou secretária de comunicação do PV Vitória. E eu vou deixar para a Renata se apresentar. Bem, Renata Bonfim, eu sou professora,
Sou arte-terapeuta de formação, escritora, e atualmente estou presidindo a Academia Feminina Espírito Santense de Letras e também presido um instituto, que é o Instituto Ambiental Reluz, que faz parte de uma obra que a gente coordena, que é o Instituto Reluz. E a nossa trajetória é bastante interdisciplinar, né? E eu venho falar para vocês desse tema, né, que é um tema tão importante, que é a questão da violência contra a mulher, vinculada à questão da cultura, especialmente da literatura, em função da minha formação, né? Eu ministrei na Universidade Federal a matéria Literatura do Espírito Santo, literatura produzida por mulher, né, que é um tipo específico de literatura, e literatura produzida por mulheres em língua portuguesa. Então, passamos por Portugal, a Angola, e chegamos ao Brasil e ao Espírito Santo. E tem alguns temas muito interessantes que a gente pode discutir a partir desse âmbito, que faz parte dessas pesquisas, e eu gosto muito de compartilhar. Então, foi essa a minha motivação, porque embora sejam, assim, pesquisas de vários anos, né, são temas muito atuais, porque nós temos escritoras praticamente desconhecidas do público, principalmente do público capixaba, que tiveram um importante papel político, social, cultural e, infelizmente, como a gente vê, né, no mundo, né, a violência contra a mulher é uma pandemia também, é mundial. A gente teve muitas mulheres no Espírito Santo que sofreram com a violência, inclusive foram assassinadas, muitas capixabas. E aí eu quero deixar registrado aqui, se surgirem perguntas ao longo da live, a Renata vai responder ao final, né? Vou fazer essas perguntas para ela, que vocês enviarem aqui para a gente. Se não der tempo, porque o assunto é extenso, é um assunto gostoso de conversar, né, Renata? Porque a gente está aqui também para aprender com você, todos nós que estamos acompanhando. Se não der tempo, a Renata se comprometeu a responder depois no particular de cada um de vocês. Vocês podem mandar suas perguntas que ela responde ao final. Se não der, ela faz no particular. Podemos começar? A gente tem um roteirinho aqui para seguir, né, Renata? Que a gente montou juntas. Sim. Então, eu vou seguir meu roteirinho. Assim, a gente queria começar, você é atual presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, né? A instituição, ela completou 70 anos no ano passado. E no decorrer dessa história da instituição, como as escritoras têm utilizado a escrita para denunciar essa violência contra a mulher? Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto nesse momento. Depois a gente parte para as outras perguntas. Ok. Bem, a escrita, ela pode parecer, né, uma coisa muito solitária, se você vê a partir de determinado ângulo, né? O escritor ali na sua intimidade, colocando a sua subjetividade num texto. Mas chega um determinado momento em que você, enquanto entidade, enquanto coletivo, se você não se reúne, a coisa fica complicada. Então, para eu falar para você da Academia Feminina, né, da contribuição dessas escritoras, eu preciso remontar um tempo anterior à criação dessa academia, que foi 1949. Nós tivemos no Espírito Santo, antes de 1949, né, a participação das capixabas nesse cenário que eu estou falando com vocês, que é cultural, artístico, ele remonta muitos anos, mas ele é silenciado. E a gente tem no campo do estudo do feminismo, né, do feminino, do feminismo, essa questão do silêncio da voz feminina como um das piores ranços do patriarcado, né, que os movimentos de mulheres lutam ainda hoje para as mulheres serem ouvidas, inclusive serem ouvidas a partir de si, das suas vozes. Porque quando a gente fala, né, da representação feminina, a gente tem, pelo menos assim, durante toda a história, grande parte da história, a mulher sendo objeto, né, do discurso, e de um discurso masculino. Então, a gente deve muito ao movimento feminista, principalmente a partir da década de 70, mas a gente não pode esquecer das capixabas, das sufragistas, a gente não pode esquecer das mulheres, as primeiras escritoras no início do século. Vou dar um exemplo para vocês, lá no 1800. A primeira escola para meninas no Espírito Santo, ela abriu
por volta de 1835, acho que foi essa data, 1835. Ficou 10 anos sem professora. Até que quando chegou a primeira professora, o ambiente estava propício para esse aprendizado, as meninas ávidas por aprender. Então, assim, as primeiras meninas dessa turma de meninas, né, que começaram a estudar, elas já começaram a publicar versinhos nos jornais. Então, isso pode parecer, assim, a gente olhando, opa, uma coisa meio boba, né? Mas não é, porque a gente vê aí uma ruptura, né? A gente vê essa saída dessas mulheres, desse campo, né, que é o campo do lar, daquela identidade fixa, que é a identidade de esposa e de mãe apenas, que são identidades possíveis à mulher. A mulher hoje, né, ela tem o direito de fazer as suas escolhas, mas as mulheres hoje, elas estão escolhendo não serem fraturadas por um sistema patriarcal que a define como isso, aquilo e aquilo. As mulheres, elas são mães, mas ao mesmo tempo elas são profissionais, elas também buscam o seu lazer, o seu prazer, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento pessoal, enfim, nós estamos vivenciando um momento, né, de colher frutos que essas primeiras mulheres plantaram, né, desde o início. Vou dar um exemplo para vocês. As poetisas do início do século, no início do 1900, no Espírito Santo, elas faziam saraus literários para arrecadar dinheiro para a causa abolicionista. Então, assim, nós temos a figura de uma figura muito importante, né, masculina, que é Afonso Cláudio, né, que é importante né, puxou esse movimento abolicionista, mas ele tinha todo um staff feminino ali, amparando, escrevendo sobre o abolicionismo, enfim. Então, vindo de lá para cá, a gente vai ter grandes intelectuais que no decorrer dos anos foram se dedicando, né, intelectuais e na maioria escritoras. E a gente vai ter, por exemplo, em 1934, as mulheres passaram a votar 32 com o marido autorizando. 34, elas passaram a votar já sem a autorização do marido, né? Então a gente vai ter, por exemplo, antes disso, em 1926, uma capixaba chamada Silvia Meireles da Silva Santos, que um jantar, olha só, como aquelas mulheres que elas sabiam que eram mulheres politizadas, que estavam incomodadas com determinadas situações, e ali nasceu o primeiro movimento que daria forma, né, depois a Federação Espírito Santense pelo Progresso Feminino, que era vinculada à Federação Brasileira, ou seja, as nossas sufragetes. Então, nós tivemos um movimento de mulheres sufragistas no Espírito Santo. Isso é pouquíssimo conhecido. Então, hoje, quando eu vou nas escolas falar, né, sobre a escrita de autoria feminina, sobre esse empoderamento feminino, a gente traz toda essa história e caminhamos no tempo, né? Então, nós temos entre essas mulheres Maria Estela de Novaes, Silvia Meireles da Silva Santos, nós temos Guili Furtado Bandeira. Guili Furtado Bandeira foi a primeira mulher a escrever um livro. A primeira capixaba a publicar um livro foi a Guili. Inclusive, eu vou mostrar a vocês a capa, essa aqui, ó. Esmaltes e Camafeus. De quando esse livro? Esse livro é de 1914. Esse livro, não se tinha conhecimento da existência desse livro. Até bem pouco tempo se acreditava que a primeira obra escrita por uma mulher no Espírito Santo era Frauta Agreste, um livro de poesia escrito por Maria Antonieta Catagiba. Só que em 2010, uma estudante foi até a Biblioteca Nacional e deu de cara com um livro, um exemplar, que estava lá perdido. Ou seja, né? Então, o que aconteceu? Muito se especula sobre isso, né? Cadê? Nem a família da Guili tem um exemplar dessa obra. Então, a gente tem, por exemplo, uma das patronas da nossa academia feminina. Guili, em 1914, foi uma das primeiras brasileiras a entrar numa academia de letras. A academia de letras não era lugar de mulher? Então, assim, a literatura nunca foi um lugar socialmente, porque lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas esses tabus patriarcais, né? Esse confinamento das mulheres, né? Nos espaços privados, tirava a mulher dessa exposição.
tanto que muitas escreviam por pseudônimo. Guili agora completa 130 anos e eu acho muito importante a gente trazer a memória dessa mulher para a gente ver, né? Uhum. E assim, vou falar daqui para frente, mas tem tanta coisa para falar dessa história para trás. Falar do pioneirismo das mulheres capixabas. Nós tivemos a primeira mulher a governar uma capitania, né? A ter um cargo de governo no Brasil, depois que Brasil passou a ser Brasil, porque essa terra existe desde sempre, com seus povos originários. Luísa Grinalda. Né? Mas com a chegada a Luísa, que foi divinamente trazida à vida pela querida Bernadette Lira, né? No livro A Capitoa. Então, a gente vai tomando conhecimento dessas histórias das mulheres capixabas, a gente vai ficando encantado, porque a gente vai vendo que, embora elas não estão nessas grandes narrativas dos livros, quando a gente vai garimpando, a gente vai vendo a força, a gente vai vendo as contribuições dessas mulheres. Então, Luísa Grimaldi, Maria Ortiz e essa série de mulheres. E a gente vai chegando, então, para mais perto, né? Por exemplo, a contribuição vem primeiro do rompimento desse silenciamento. As mulheres realmente mostrarem a cara. E, Renata, e dizerem aquilo que pensam. Você destaca algum caso que vincula... Assim, tudo que você está falando aí, as escritoras intelectuais capixabas, a questão puxar para a violência... O que você tem para falar da gente sobre isso? Com certeza. Olha, nós temos alguns casos bem emblemáticos, tá? Um caso emblemático que eu posso trazer para vocês é o caso de Aidê Nicolucci. A Aidê Nicolucci é uma escritora natural de Afonso Cláudio, uma grande escritora, tanto que ela foi para o Rio de Janeiro e despontou, foi para os Estados Unidos, estudou e escreveu em grandes jornais. Só que ela foi presa na ditadura, né? Pela ditadura de Vargas, porque ela tinha ela militava, né, no Partido Comunista. Então, uma das primeiras brasileiras capixabas a entrar no Partido Comunista, embora ela não tenha de fato se filiado, mas ela era uma colaboradora. Então, a gente tem essa grande capixaba, né, essa grande brasileira, que eu acho que a gente tem que começar a inserir essas mulheres capixabas no contexto de Brasil, né? Porque elas são do Brasil, são brasileiras. Acabar com isso, que o professor Francisco Aurélio Ribeiro chama de marginalidade periférica, né? Então, assim, a Aidê Nicolucci, ela escrevia, né, a respeito da liberdade, foi perseguida, e ela foi presa junto com Olga Benário, junto também com Nise da Silveira. Então, nós temos, por exemplo, um filme sobre Nise da Silveira, grande mulher, assim. Tive a felicidade de fazer um estágio no Museu de Imagens do Inconsciente, conhecer de perto a sua obra. E Olga Benário, né? Mas cadê o nome de Aidê Nicolucci? Então, o professor Francisco Aurélio, que é um grande pesquisador capixaba, trouxe a biografia de Aidê, escreveu. Então, deixa eu mostrar aqui o livro, onde está o livro de Aidê. Ó, Poeta e Revolucionária Romântica. Então, são algumas obras que eu apresento a vocês, que, para quem não conhece, né, obviamente, que merece ser lida a história dessa mulher. Então, aqui tem um textinho, e ela sofreu horrores, ela ficou 5 meses presa. E no diário, no Memórias do Cárcere, né, a gente vai observar a presença da história, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que o Graciliano, ele fala assim, quem é essa moça altiva, né? E ele fica encantado com aquela moça, uma lourinha, chamava de loirinha, era a Aidê. Mas os casos de violência com as escritoras, né? A gente tem uma das primeiras mulheres liberadas do Brasil, uma mulher extraordinária que se chama Dora Viváqua. Dora Viváqua, ela é mais conhecida como Luz del Fuego, é quase um mito, né? Então, Luz del Fuego, ela é uma capixaba nascida lá na capital secreta do Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim. Ela é cachoeirense, né, da terra de Rubem Braga, e era uma mulher assim, que foi para o Rio de Janeiro, e ela era uma vedete. E vedete era comparada com prostituta na época, né? Então tinha esse preconceito. E ela era uma mulher que vivia para a arte, né? E ela dançava nua nas escadas do Teatro Municipal. Então, uma mulher que hoje o movimento naturista brasileiro utiliza o dia do seu aniversário de nascimento, é o dia do naturismo, porque ela trouxe o naturismo para o Brasil. Luz del Fuego, ela
ela era de uma família muitíssimo rica, tradicional, né? Inclusive seu irmão, Atílio Vivaco, senador da República. Então, na época, ela causava grande constrangimento para os familiares por ser essa mulher à frente do seu tempo, revolucionária. Uma mulher que mostrava seu corpo, era dona de si. Realmente, até para hoje, a Luz de Fogo, ela é nossa avançada. Sabe, assim, a gente mira nela, né? Ela é muito avançada, a gente mira nela, nessa liberdade. Mas, assim, os livros dela, quando ela publicava os livros, eles eram todos recolhidos e queimados. E foi brutalmente assassinada, né? Ela tinha uma ilha lá no Paquetá, a Ilha do Sol, e assim, horrendo, horrendo. Abriram o corpo dela, colocaram pedra, afundaram no rio. Então, assim, essa questão da violência contra a mulher passa muito pela questão do corpo, da materialidade, né? Então, assim, é esse corpo que é estuprado, é esse corpo que é violentado, que é mutilado, desejado, né? Esse desejado, inventado, ficcionalizado, né? Então, a mulher, ela é essa alteridade, né? Mas a violência, ela é muita. Renata, nós temos, por exemplo... Eu ia pedir para você falar um pouquinho na nossa conversa para preparar essa live, né? A gente conversou sobre a Judite Leão, foi a primeira deputada, né, aqui do Espírito Santo, é isso? Sim, queria que você falasse um pouquinho dela mesmo. Também. Deve estar aí no seu roteiro. Com todo prazer. A Judite, ela é a fundadora da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. E a gente se pergunta assim, mas por quê uma academia de mulher? Né? Para quê? Então, eu acho interessante nós sabermos o contexto, né? Como eu falei para vocês, o nome academia vem de academos, né? Eram os filósofos se reunindo lá nas praças para discutir, e dentre essas discussões não cabia mulher. Então, durante muitos anos, esse grupinho, né, dos intelectuais excluíam as mulheres. Então, a Judite, ela tentou, na década de 40, entrar na Academia Espírito Santense de Letras. E tinha uma cláusula lá que dizia que a academia era para homens. Mas o adjetivo homens, muitas vezes, quando a gente fala, né, o homem, a gente fala homem e mulher, porque o homem ainda designa homem e mulher, né? Sim. Designa. Então, eles leram isso como assim, não entra mulher. Então, o que ela fez? Ela se injuriou, porque ela era uma mulher inquieta, injuriada. Ela falou assim, não, isso não está certo, né? Vamos fundar a nossa academia de mulheres. Até porque existia uma demanda de intelectuais capixabas. Vou dar um exemplo para você, né? A Lígia Bezochê já escrevia na revista Vida Capixaba, nos jornais. A gente já tinha uma série de outras escritoras publicando, enfim, precisava de um espaço que agregasse, né, essas mulheres. Então, aparentemente, esse grupinho de mulheres, mas era um movimento político. Uhum. Porque foi esse movimento também, né, que fez com que a Judite ingressasse e fosse a primeira mulher a assumir um cargo de deputada no Espírito Santo. Então, assim, depois disso, né, a gente vai ter a entrada... Hoje, graças a Deus, nossas instituições são todas instituições amigas, companheiras na luta pela cultura, juntos na militância. E hoje, uma mulher, né, a professora Esther Abreu Vieira de Oliveira, queridíssima, é minha vice na Academia Feminina, mas, assim, é uma figura, é um patrimônio do Espírito Santo. A Esther é a presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Então, a gente vai vendo esse movimento da história e as mulheres galgando passo a passo, né, esses lugares, mas deixando claro o seguinte, né, que nada foi dado de graça. Tudo conquistado ali, na garra. Na luta. Né? Então, essas primeiras, na luta, Maria Estela de Novaes, Virgínia Tamanini, Judite Leão Castelo Ribeiro, ou seja, essas mulheres que fizeram grande diferença nesse primeiro quartel do século XX e parte do segundo, realmente cimentaram para nós, capixabas, muitos espaços. E eu acho que hoje cabe a nós levar à frente esse legado, né? Uma responsabilidade grande. E você quer destacar mais alguma? Podemos entrar no próximo assunto? Tem mais alguma aí? Eu queria que... Olha só, Maria, vou dar uma ideia, vou destacar mais uma para vocês.
falei da Maria Estela de Novaes, né? Sim. Maria Estela de Novaes é uma grande historiadora capixaba, assim, é um nome muito importante mesmo, porque no campo do registro das mulheres, ela vai escrever um importante livro, que é esse livro aqui, ó. A Mulher na História do Espírito Santo. E é nessa obra que quase foi perdida, essa obra quase foi perdida, né? Porque tinha um manuscrito e um amigo nosso, escritor, ele conseguiu resgatar e publicou, né, esse livro. Então, assim, quase que a gente perde essa preciosidade. Essa obra de Maria Estela, ela vai resgatar desde a época da colonização a participação das mulheres. É um estudo muito, muito rico, né? Então, ela vai trazendo nomes de mulheres que foram pioneiras em vários âmbitos do Estado. E ela começa essa obra, por exemplo, falando que português veio sem mulher. Português veio, né? Chamaram uma turma ótima para vir colonizar o Brasil, passaram lá no presídio, pegaram os degredados, encheram a caravela de gente boa e vieram para o Espírito Santo, né? Vieram colonizar aqui. Mas não veio mulher. Tinha uma história de que as mulheres, elas davam azar, né? São as lendas. Mas assim, ela vai destacando, por exemplo, o nome de escravas que fizeram, né? Que tiveram destaque na luta, o nome de mulheres, ela destaca Maria Ortiz, ela destaca Grimaldi, ela destaca as índias, né? Que a palavra final era delas nas aldeias. Então Gostei as índias desse ajudaram. livro, hein? Não conheço. É maravilhoso, Nossa. Pois é. São obras que merecem ser disponibilizadas para todas as escolas. Então eu trago o nome de Maria Estela de Novaes, porque Maria Estela, assim, a maioria das professoras eram professoras de música, de francês, de artes manuais. Literatura não era permitido para as meninas. Sabia, Lud? Não era permitido. Um pouquinho de aritmética para elas não envergonharem os maridos. E tinha que falar inglês. Porque as meninas pobres não tinham acesso à educação, né, no início do século. Então, Maria Estela, ela não queria nada disso. Ela queria ser professora de ciências. E ciências naturais. E ela se formou para isso. Só que quando ela foi concorrer para uma cadeira de catedrática na escola, adivinha? Se permitiram? Nada. Então ela conta nessa obra também a luta dela para conseguir ocupar esse lugar de direito. Bacana. Ela foi professora de Augusto Ruski. Então hoje o patrono do Brasil da ecologia, esse cara que a gente ama e se orgulha, somente o Partido Verde, né, que é um partido ecológico, que tem essa bandeira verde, né, destacada, ele foi aluno de Maria Estela de Novaes e foi ela que incutiu nele esse amor pelas orquídeas, pelos beija-flores. Então a gente vê assim, a importância do professor. É uma coisa que nos enternece e nos emociona, porque quando a gente vê a grande história, muitas vezes essas histórias periféricas e silenciadas, mas é ali que vem a potência de tudo isso que emerge, né? Então, hoje a gente divulga o nome dessa grande mulher, a sua obra, muitos livros publicados, pesquisas importantes. E fora, tem tantas para falar, né? A Laci Ribeiro. É um assunto extenso, né, Renata? É uma escritora. Vou finalizar com a Laci, tá, gente? Aí a gente passa para outro, porque o Insta só dá 1 hora pra gente. Uma aula então, aqui. Eu vou finalizar com essa escritora. Laci Ribeiro é uma escritora de Barra de São Francisco, nascida lá. Ela nasceu em 1949. Laci, ela é uma das primeiras escritoras a trazer para a escrita a gentalha, que antigamente só se escrevia coisa bonita, né? Ela começa a trazer os mendigos, os sofredores, os desabrigados, os travestis, os homossexuais, os negros, como protagonistas da sua literatura. Então, ela tem um lugar muito especial na historiografia literária capixaba e brasileira, tá? Não podemos esquecer desse detalhe. Laci foi brutalmente assassinada na década de 90. Entraram na sua casa lá na Serra e, assim, foi uma cena dantesca. Então, eu trago essa não que a literatura, essa cultura machista impregna, né, ainda a nossa sociedade. Mas, assim, para mostrar para vocês que a literatura, as escritoras também sofrem porque são mulheres. Violência física, violência psicológica, os vários tipos de violência que existem. Mas essas mulheres, realmente, elas pagaram com a vida, sofreram muito, foram assassinadas.
Maria Nilce é um outro nome, uma intelectual capixaba, uma colunista, apresentadora de TV, foi assassinada. E quando você vai ver, jornalista, ela estava investigando o tráfico. Mexeu com gentinha, entendeu? E não foi protegida. Sim. Então, o escritor, ele denuncia. O escritor, ele tem um papel, até porque a literatura, ela pode parecer... A ficção, ela pode parecer que é mentira, mas a ficção não é mentira. A ficção, ela é uma outra verdade. Ela se alimenta da vida. Então, a gente encontra no livro, muitas vezes ficcionalizado, situações e denúncias que na vida mesmo, prática, seria difícil da gente até assimilar. Até que vou falar a verdade, tá? A realidade brasileira tá tão utópica que tá até difícil achar um livro distópico, distópico, que chegue à altura da realidade brasileira, né? Então, assim, a literatura distópica nunca esteve tão próxima da realidade do Brasil. Mas é isso, a literatura tem essa potência de denúncia, tem a potência de quebrar esse silêncio da voz feminina. E a nossa academia, ela tem esse papel de agregar essas mulheres. E não é uma academia monofônica, fortes, né? Tá? Quantas mulheres fortes, num período lá atrás, que era muito difícil você, como você destacou aí, as mulheres ocuparem determinado lugar na sociedade, porque era casa, era lar, marido e filhos, né? Então, assim, mulheres fortes, de pulso firme, né, para ir atrás desses projetos, né, de defender a mulher em si, para que ela pudesse ter um espaço, um destaque, né? Uhum. Vamos passar para o próximo? Vamos embora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora o papel da arte na construção de uma cultura de paz. O que você pode falar para a gente, nos dar uma aula sobre isso? Lúdia, eu tô aqui trocando com vocês. Bem, quando a gente fala da arte, né, a arte é construção humana. Então, a primeira coisa que a arte faz é evocar em nós uma humanidade. É quando o ser humano, ele plasma a sua vontade na matéria, né? Então, a gente tem hoje, quando a gente pega a história da arte, por exemplo, dá pra gente fazer uma leitura da humanidade nos diferentes tempos, nos diferentes períodos, né? Dá pra gente, muitas vezes, sem vestígios de... Até a literatura oral, né? Que é importantíssima. Ela traz pra gente ecos de uma época que não existia a escrita. Então, a arte, ela é fundamental. Aí eu vou evocar aqui um pensador, que é um pensador brasileiro que eu gosto muito, né, falecido recentemente, há poucos anos, o Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele escreve uma obra chamada Direito à Literatura. E ele começa falando ali, né, primeiro ele diz que a literatura é um direito humano. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa fabular. Nós precisamos fabular para não morrer. Aquele ser humano que não fabula, que não ouve uma música, que não produz, que olha para uma pedra, pedra é pedra, pau é pau, entendeu? Então, assim, não consegue abstrair, não consegue fazer metáfora. O cara que não consegue fazer metáfora, ele fala assim, eu vou te matar, ele te mata. Ele não fala, eu te mato, faz isso que eu te... Não, entendeu? Então, essa bruteza, a arte, ela nos sensibiliza, ela educa a sensibilidade do ser humano. Né? Então, essa necessidade que o ser humano tem de fabular, ele até compara a necessidade que o ser humano tem de sonhar. Quando você estuda psicologia, você vê que o sonho, ele tem um papel regulador da psique. O ser humano que não sonha, né, ele tem uma série de problemas. Então, esse sonho é a nossa psique se reorganizando, é um reequilíbrio, né? É homeostase pura. Sístole e diástole, esse momento de vai e vem essa pulsação. Então, a arte, ela tem esse papel. Além dela denunciar preconceitos, ela aponta trajetórias, né? Então, por exemplo, nós temos escritores que... Vamos pegar um grande gênio da arte, que é Michelangelo. Não, Leonardo da Vinci, por exemplo, com seus inventos. Inventou paraquedas quando não tinha paraquedas. Então, ela se antecipa ao ser humano. Por quê? Porque ela é coisa do humano, né? Então, a gente precisa de arte para viver, a gente precisa de arte para se humanizar. E hoje, trabalhar a arte como política pública é uma necessidade. Até porque a arte, embora ela não tenha o papel de educar, o papel da arte não é educar, mas ela realiza esse papel, entendeu? Ela educa para o sensível, ela ensina, ela aponta caminhos. Então, eu acredito que uma cultura de paz, ela se constrói
a partir do momento em que uma sociedade, ela resgata, ela respeita a sua história, ela respeita os seus cidadãos, ela respeita os seus artistas. Nós vivemos um momento histórico em que os artistas são vistos como até bandidos, né? São mal vistos. Então, há um movimento da classe artística, né, para mostrar que não, né? É uma profissão, precisa ser reconhecida, precisa ser paga, precisa ser remunerada, porque ela é tão necessária, ela alimenta o nosso espírito, né? Então, é a arte que faz com que a gente se sinta, que a gente se veja na produção e se reconheça. Isso reforça também a identidade de um povo, né? Por isso eu falo tanto das escritoras, por isso eu falo tanto da história do Espírito Santo, porque a nossa história é linda, e a gente tendo orgulho dela, né? A gente cresce enquanto cidadão capixaba, espírito-santense, né? E a gente cresce enquanto brasileiro, porque a história é capixaba, mas é brasileira. A gente não pode ter essa dicotomia, né? Então, é por aí. E a gente precisa conhecer mais, né? Você, assim, até tem sido uma aula, né? Essa live, você falando aqui pra gente, Renata. Eu já te agradeço. Antes de terminar, eu já te agradeço, né? Porque é uma aula para todos nós. E tô vendo algumas pessoas comentando aqui que a Judite Leão foi professora. Então, assim, as pessoas identificam, né? Escritora. Mas às vezes não conhecem. Uma das fundadoras da FEC. Uma das fundadoras da FEC. A criação da Universidade Federal do Espírito Santo tem a caneta dela. Ela criou leis que beneficiou os funcionários públicos. Ela criou leis para as mães terem afastamento para cuidar de seus filhos quando ganhavam neném. Então, ela foi muito pioneira em vários âmbitos. Muito bacana a gente poder conhecer um pouco mais sobre essas escritoras, né? Vamos passar para o próximo item? Vamos sim. Eu queria agora aproveitar que você é gestora da Reserva Natural Reluz, lá em Marechal Floriano. Como nós somos verdes, né? Eu acabei não falando no início, mas a Renata é nossa pré-candidata a vereadora pelo Partido Verde em Vitória. E a Renata é gestora da Reserva Natural Reluz em Marechal. Então, gostaria que você falasse um pouco desse trabalho lá, né? Agora, trazendo para o nosso lado aqui também, verde, falar um pouquinho. Eu sei que vocês têm uma parceria com o IBAMA lá, com a Polícia Rodoviária Federal. Sim. Então, gostaria que você falasse um pouco também desse trabalho, que é bem bacana. Mandar um beijo aqui para o Manuel Góes, que é presidente do Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha, Marta Tristão, que é professora de Educação Ambiental da UFES, militante. Ai, tanta gente maravilhosa, Soênia, que é nossa acadêmica, enfim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Há 13 anos nós temos essa reserva ambiental. Essa inquietação, sabe, da gente, essa coisa de catar animal, que eu falei, tem 6 gatos e um cachorro querendo entrar ali, né, querendo participar da live. Então, isso é uma coisa nossa, é coisa do nosso espírito, da nossa alma, a questão dessa identificação com o verde, com essa proteção ao meio ambiente. Então, o que a gente podia fazer? Então, eu e o Luiz, a gente decidiu adquirir uma área em Marechal Floriano. Quase que eu fiquei chique, eu ia comprar um apartamento na Praia do Campo. Quase fiquei socialite. Aí, falei, não, vamos comprar uma matinha. Aí, o dinheirinho era pouco. Compramos a matinha. E a gente comprou essa mata e essa área com o intuito de preservar. E nós a denominamos Reserva Ambiental Reluz. Depois de 10, e passamos a fazer reflorestamento, a mata que já tinha a gente passou a preservar. E depois de 10 anos, a gente transformou essa reserva, né, numa RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. É uma modalidade de unidade de conservação que é diferente das demais, porque a Rosângela lá do IBAMA, um abraço, ela é uma atitude da sociedade civil. Então, vamos supor, a pessoa que tem um sítio, que tem uma cachoeira, que tem uma mata, então ela pode transformar isso numa reserva, né? Então, foi isso que a gente fez. No Espírito Santo existem 57 RPPNs, jurídicas e particulares de pessoas, né? E jurídicas também. E o papel dessas reservas é muito importante, porque elas contribuem. Porque você imagina só, o governo, para desapropriar uma área, para depois transformar em reserva, botar toda uma estrutura, né? Então, assim, muito gasto, muito tudo. Então, incentivar que as pessoas transformem em reserva, ou seja, eternamente, não se pode nunca mais derrubar aquela matinha. Então, assim, essa é uma alegria que
faz vibrar o coração da gente, né? Que a gente fez isso de bom na nossa passagem, que nós vamos passar. Mas a matinha vai permanecer lá para as próximas gerações. E a mata não dorme. Enquanto a gente está aqui, né, fazendo live, elas estão lá, captando gás carbônico, produzindo oxigênio, servindo de abrigo para animais, muitos desses em extinção, e uma gama de animais que foge ao nosso controle, que vai desde os animais grandes até os insetos, os polinizadores, as abelhas, que são fundamentais para o COA, abraço, os observadores de aves. Oh, gente querida! Então, assim, a gente vai percebendo que esse espaço Reluz, ele acabou se transformando num sonho compartilhado. Porque chegou uma hora que a gente falou, não, isso não é nosso só, isso aí tem uma função social. E a partir de então a gente começou a buscar parcerias, temos uma parceria, né, uma amizade, uma parceria com o IBAMA, já somos lá, a gente recebe soltura de animais, a gente tem uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que é um projeto chamado Reluz na Estrada, onde nós passamos a chamar a atenção de motoristas, né, nas campanhas que a gente vai para a estrada fazer junto com a Polícia Rodoviária. A gente... Ai, desculpa, deu uma caidinha aqui. A gente vai junto com a polícia e aí a gente leva cultura também, porque a gente ganha livro de presente, a gente presenteia os motoristas e chama eles para falar, vem cá, vamos pensar um pouquinho nos animais silvestres? Porque o nosso Espírito Santo, ele é cortado por rodovias. Por exemplo, Sooretama é uma grande reserva ambiental que é cortada por uma rodovia. E os a quantidade de animais que né? tem ali... Os animais, e muitos são atropelados. Muitos. Onça, capivara, onça. Gente, nós temos pouquíssimas onças. As onças são em extinção. Animais em extinção. Então, a função desses animais... Por exemplo, o Covid-19. O que é o Covid-19? Mais uma doença que mostra o quê? Esse desarranjo, esse descompasso do ser humano com os outros reinos. Principalmente o reino animal. A gente precisa descobrir uma nova forma de interagir com os reinos da natureza. Primeiramente, não se vendo excluído dele. Porque a partir do momento que a gente fala assim, eu e a natureza. Não, você é a natureza. Natureza é tudo que existe, né? Então, seres somos todos nós. A pedra é um ser, eu sou um ser, mas a pedra também é um ser. A árvore é um ser. E a gente destituir esses seres de qualquer direito, sabe? Isso é indecente. Isso chega a ser criminoso, porque elas têm direito à existência e elas têm um papel existencial a favor da vida. Derrubar uma árvore é um crime. É um crime. Então, é grave. Então, assim, foi uma das coisas que me aproximou do PV, foi essa pauta ambiental. Então, já participo já há algum tempo, gosto muito. É uma turma onde eu consigo trocar essas inquietações com relação ao meio ambiente e não vê-las dissociadas dos outros campos. Uhum. Porque eu costumo falar, né, quando eu faço as palestras para as crianças, o seguinte, não é só lá na reserva que a gente vai lá, vou na reserva ver o verde. Não. A gente precisa lutar para ter verde e ar puro na cidade. Então, é esse pensamento assim que nos motiva, que nos dá uma razão bem boa para viver, uma razão boa para lutar, né? E a cada dia vem chegando mais gente, assim, comprando esse sonho, aderindo a esse sonho junto com a gente, né? E com alegria, né? E com alegria, porque não é momento da gente ser pessimista, embora o cenário seja terrível, né? A gente tem que se apropriar da fé, da esperança para lutar, para enfrentar essa dificuldade, né? Obviamente, amparados pela ciência, né? Amparado pelos estudos, pelo conhecimento e também, né, não dissociando questão ambiental, de questão educacional, de questão cultural, porque todas estão interligadas, né? Bacana, Renata. Alcema. Muita gente aí, nosso presidente municipal, Lúcio Merli, está nos acompanhando, tem vários colegas de partido também estão aqui, a gente quer agradecer a presença de todos, estão acompanhando aqui nossa primeira live, né? Nossa convidada é a Renata, para quem entrou depois. Ela é escritora, presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, gestora da Reserva Natural Reluz, que fica lá em Marechal Floriano. A gente falou um pouquinho, né, o tema principal, a literatura como expressão e denúncia da violência contra a mulher no Espírito Santo. E agora a Renata falou um pouco como é que é o trabalho dela
lá nessa reserva, onde ela é gestora. E a gente até deixou uma perguntinha aqui de brinde, né, Renata? Assim, se sobrar um tempo, porque é um assunto tão extenso, tanta coisa bacana que você trouxe aqui pra gente. Aí a gente preparou mais voltando ao assunto das mulheres, para a gente fechar agora a nossa live. Você falar um pouco, assim, o que você apontaria, alguma ação que, sob forma de política pública, fortaleceria a cultura no Espírito Santo e a rede de proteção às mulheres? Qual a sua opinião sobre isso? O que você tem para falar para a gente sobre esse assunto? Voltando a falar de mulher, né? Da violência. Uhum. Sim. Olha, Lud, muitas ações, para começar, não existe uma ação isolada. Eu acredito que um conjunto de ações congregadas, né, conjugadas, vão melhorar esse cenário. Tanto o cenário cultural, agora a gente vai para a sanção presidencial um apoio para os artistas. Primeira coisa é o respeito aos artistas. A gente anda com o pires na mão, sabe? O artista tem que ser respeitado, ele tem que ser remunerado pelo seu trabalho. Mas a gente encontra um cenário no Espírito Santo que é assim, a gente tem editais que fomentam a produção das obras. Então, por exemplo, o escritor, ele tem uma obra, ele entra no edital e ele faz o seu livro. Quando ele faz esse livro vai para onde? Ele vai para sua estante. Porque nós temos um sistema de distribuição muito deficitário. Então, muitas vezes, é uma grande dificuldade fazer com que o artista, que a obra desse escritor ou desse artista chegue até o grande público. Chega às escolas. Porque quando chega às escolas, chega muitas vezes a partir da iniciativa do próprio artista de ir, levar, vende a preço de custo os seus livros, quando não doa os seus livros. Essa é uma realidade que eu vivo e a maioria dos escritores vive, né? Até porque a maioria de nós tem uma outra atividade. São poucos que têm essa graça de viver de livros. Lutamos para isso, né? Para viver da escrita. Então, isso vai fazer o quê? O despertamento, o conhecimento desses escritores, o despertamento para conhecer, para amar. A gente ama aquilo que a gente conhece, né? Sim. Essa é uma questão, né? A gente precisa também trabalhar uma questão importante. Eu presidi no ano passado a Feira Literária Capixaba. Foi um evento grande na Universidade Federal do Espírito Santo, aconteceu em maio, né? E assim, nós vimos o seguinte, a grande dificuldade dos artistas de terem, por exemplo, para que nós pudéssemos pagar os artistas, nós precisávamos, né, porque recebemos a Lei Rouanet, então tem um protocolo rigorosíssimo que nós cumprimos à risca, precisávamos de ter que cada um tem que ter um MEI, tem que ter uma nota fiscal. Então, assim, um grande número de artistas que tem a sua arte, tem o seu valor, mas não tem por trás toda essa questão de uma organização dessa papelada para poder vender o seu serviço de uma maneira mais produtiva. Então, eu acho olhar e dar suporte para esses artistas, né? Então, a gente teve assim, muito trabalho nesse sentido, fizemos com todo amor. E então, eu acho que com relação ao fomento, né, da cultura, seria isso. E com relação à proteção da rede das mulheres, né, eu acho que realmente passa por a gente ter cada vez mais o fortalecimento do sistema democrático no Brasil. Todo brasileiro, mulher, homem, independente, entendeu? O ser humano ele tem que lutar pelas instituições democráticas, porque quanto mais autoritário um governo, mais as autoridades vão penar, vão ser perseguidas, mais o diferente vai ser confundido com o bizarro e vai ser perseguido, e perseguido numa escala crescente que chega a ser o desejo de aniquilamento, como a gente vê, por exemplo, com o povo negro, com os indígenas, e a mulher está nesse rol também, como com os LGBTs, né? E hoje a gente tem no Espírito Santo grupos fantásticos, a gente tem assim, movimentos para as pessoas se engajarem. Então, busca um movimento, né? Você que é LGBT, tem vários movimentos, sim, vai fortalecer esse movimento, o movimento negro, mas esses movimentos também, né, que eles se interliguem, porque é momento de unir forças, né, para ter o fortalecimento das instituições democráticas, né, e o respeito às autoridades. Então, essa rede vai se fortalecer a partir desse diálogo. Sem diálogo, não tem solução,
é dialogar mesmo, né? E nós estamos num momento em que o diálogo está muito dificultado, né? A gente está tendo que ter uma paciência de Jó, o saco do Papai Noel, mas a gente precisa ter, porque quem só briga e grita, quem não tem argumento. E a gente tem argumento, o artista tem argumento, né? Então é argumentar, é colocar as posições, né? Então eu acho que o fortalecimento vem daí, do fortalecimento do próprio grupo e fazer valer a lei. Porque quando há esse desrespeito, né, não adianta pedir, é a lei. Desrespeitou, tem que pagar. É Lei Maria da Penha? É Lei Maria da Penha. Tem que fazer valer o direito da mulher, o direito do negro, o direito do índio, o direito da natureza, que é uma alteridade também que está aí, né? Nossa, sim, cresceu em 30% o desmatamento no Brasil, é um absurdo. Então, eu acho que esse cenário está trazendo os artistas, inclusive o PV, ele é um partido que ele tem no seu histórico, né? Artistas, atrizes, teatrólogos, ambientalistas. Então, é um partido que congrega esses pensamentos diversos, né? Então, eu acho que é por isso que uma coisa que também me encantou, né, no partido foi isso, esse histórico do partido. E é tempo da gente, e se não for no PV, procura um partido que você se encaixe, só não pode ficar agora, a gente não pode se entregar e ficar alienado. Ver onde você pode contribuir com a coletividade, né? E a gente lutar contra esse ódio institucionalizado, lutar contra a ignorância que está demais, né? E a gente não perder nunca a esperança também. Então, acho que é mais ou menos por aí. Bom, Renata, a gente está com o tempo esgotando, tem uns minutinhos aí. Eu quero, em nome de todo o PV de Vitória, agradecer a sua participação aqui. A gente, como eu falei lá no início, para quem não estava aqui conosco ainda, essa foi a primeira live do PV aqui em Vitória. A gente pretende realizar outras com outros membros do partido. Eu quero até registrar aqui, nosso presidente, Lúcio Merli, está acompanhando essa live, Fiorotti, o Ceará, o Robson, a Eline, a Mara, o Luiz Paulo Amorim, que é vereador do PV em Vitória. Então, eu gostaria de... E os demais que estão aqui, né, os convidados, tem muita gente conhecida sua, que vieram nos prestigiar. Eu acho que foi uma grande aula, é um assunto que rende outras lives. A gente está aqui aprendendo muito, enriquecendo, né, conhecimento, adquirindo conhecimento. E eu quero também, antes de a gente finalizar, que eu vou deixar a palavra final com você, eu quero agradecer pelo nosso presidente, o Lúcio Merli, e o nosso presidente estadual, Fabrício Machado, ter proporcionado para a gente esse momento, né, de trazer você para falar um pouquinho e abrir aí para os próximos membros também participarem. E se quiser agradecer, finalizar, agradeço muito a participação de todos que estão aqui nos acompanhando e principalmente da Renata. Eu também eu tenho que fazer agradecer, né? Vi aqui a presença de vários amigos queridos que vieram prestigiar, obrigada. E aos colegas, né? O Lúcio, o Luiz Paulo, você. São pessoas que a gente convive, né? Que a gente troca ideias, informações. Então, eu acho que a gente se enriquece muito compartilhando isso também com as outras pessoas, né? E gostaria de deixar um convite para quem quiser conhecer melhor um pouquinho o trabalho da RPPN Reluz, a Reserva Natural Reluz, pode entrar no site www.rppnreluz.com. E lá a gente tem fotos da reserva. Agora nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Semana Nacional do Meio Ambiente. Eu tive a alegria de participar, né, de um vídeo institucional do IBAMA a nível de Brasil, né, contando história para as crianças, falando um pouco da natureza, contando história da natureza. Então, eu acho que a gente se aproximar da natureza ajuda a gente a se aproximar da natureza que a gente é, da nossa natureza interior. Eu acredito que o ser humano é bom na essência, mas eu acredito que assim como o Saramago, né, fez aquele filme, né, como é que é o nome, Ensaio sobre a Cegueira, né, tem uma cegueira que as pessoas precisam, a gente não deve ter ódio, né, a gente deve tentar debater, levar as pessoas ao esclarecimento, não se colocando nessa posição de ser esclarecido, não. Acho que a gente tem que ser humilde também, mas levar o debate, né? Porque o debate é que vai sair, esse esclarecimento sai do debate. Ninguém tem a palavra final, né? Então, eu acho que é isso. A gente
a gente se unir, a gente discutir, porque é muita violência, é muita tristeza, é muita gente depressiva. Eu sou terapeuta, né? Passo meus bocados, mas tem meus clientes também, a gente vai trocando, vou ajudando quem eu posso, da maneira que eu posso, e a gente vai passar por essa pandemia com fé em Deus, né? E fazendo a nossa parte, né? Vamos botar tudo na mão de Deus, não, coitado, né? Que tem mais que fazer também. Fazer a nossa parte também, né? Isso. Um abraço a todos e muito obrigada por esse carinho aí, por gastar o tempinho de vocês com a gente. A gente que agradece, Renata. Boa noite a todos e uma boa semana.